E aí, gente, cheguei. Falar pra vocês uma coisa, ó. Hoje nós vamos ler lá em Isaías 54, tá? E eu quero falar principalmente para as mulheres, porque eu sei que muitas de nós, em algum momento da nossa vida, a gente se sentiu mal, a gente se sentiu rejeitada, humilhada, abandonada. Às vezes você ainda se sente assim, de repente você não foi, vamos dizer assim, abandonada, mas você se sente, não sei, como que está sendo conduzida a sua vida nesse momento. Mas a palavra que veio ao meu coração, a palavra que tem vindo ao meu coração esses dias, está testificando aí com esse Isaías 54 que eu vou ler hoje com vocês. É sobre casamento. Por quê, gente? Quando nós aceitamos o Senhor como nosso Senhor, nosso Salvador, nós cremos em Jesus, nós nos casamos com Ele, nós nos casamos com Deus, porque a partir do momento que nós queremos Ele, Ele se torna o nosso marido. É como se fosse assim. E hoje em dia vocês podem ver que o casamento tá tão banalizado, né, gente? Tá tão complicado você manter um relacionamento. E isso é muito importante para Deus. Então, o relacionamento nosso com Deus é como se fosse um relacionamento de casamento. Deus, ele se casa com o seu povo. E glórias a Deus por isso, que nós temos um pai, nós temos um marido. E é muito bom, é muito confortante a gente saber disso. Então, para você que se sente abandonado, já se sentiu invisível muitas vezes, eu quero te dizer que além de um pai, você tem um marido. Deus, ele se casou com você, você é a propriedade dele, você que creu em Jesus, tá? E você pode recorrer a ele a todo momento, porque ele é perfeito. E aqui eu vou ler o Isaías 54, que fala um pouco disso, fala do casamento que Deus fez com o povo dele, para você saber o que você tem acesso. E às vezes a gente fica boiando aí, né, na vida. Então eu vou ler Isaías 54 para você que já se sentiu invisível algum dia, você que já se sentiu abandonada ou abandonado, tá? Para dizer para você que você tem um Deus, e se você crê em Jesus, ele é o seu marido, tá? Então escuta essa palavra, coisa mais linda. E Deus, ele é muito sério as alianças que a gente faz. Principalmente alianças de casamento, para você ver o quão sério é o que eu falei. Deus, ele simboliza a nossa relação com ele como uma relação de um casal. Então a gente não pode banalizar os casamentos, tá, gente? Hoje em dia tá complicado. Mas vamos lá, Isaías 54, olha que lindo. Estou lendo na minha versão NVI, porque eu acho mais fácil de entendimento. Mas eu também tenho uma outra versão aqui, mas eu vou ler nela mesmo, tá? Que eu acho que é mais fácil pra gente entender. E fala assim, olha. Gente, vai começar falando, cante, ó estéreo. Antigamente, a mulher ela não poder ter filhos era um motivo de vergonha, era um motivo nossa, de muita humilhação mesmo, porque as mulheres tinham que ser férteis, né? Era uma cobrança assim da sociedade. Então Deus está falando para essa mulher que ela estava humilhada naquela época e também falando para toda a nação de Israel que se estende a nós que cremos em Jesus, tá? Então eu vou ler e que Deus ilumine aí, o Espírito Santo ilumine o seu entendimento e o meu, para que nós possamos entender de fato o que o Senhor quer falar conosco esta manhã, tá? Então vamos lá, Isaías 54, fala assim, olha. Cante, ó estéreo, você que nunca teve um filho. Irrompa o encanto de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto. Porque mais são os filhos da mulher abandonada do que os daquela que tem marido, diz o Senhor. Alargue o lugar da sua tenda, estenda bem as cortinas de sua tenda. Não o impeça, estique suas cortinas, firme as suas estacas. Pois você se estenderá para a direita e para a esquerda. Os seus descendentes desposarão nações e se instalarão em suas cidades abandonadas. Isso a gente vê, né, gente?
evangelho, ele se estendeu, veio de Israel, mas se estendeu, então essas tendas aí já foram alargadas, tá? Para a glória de Deus, estamos aqui ouvindo e falando o nome de Jesus, isso é maravilhoso. Olha que lindo, gente, o que Deus fala agora. Não tenha medo, você não sofrerá vergonha. Não tema o constrangimento, você não será humilhada. Você se esquecerá a vergonha da sua juventude. Deixa eu virar aqui, gente. E não se lembrará mais da humilhação da sua viuvez. Pois o seu Criador é o seu marido, que eu falei para vocês. O seu Criador é o seu marido. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. O Santo de Israel é o seu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. Gente, olha, isso é lindo. O próprio Deus, ele fala que ele é o nosso marido, gente. Nós não estamos sozinhos. Nós não estamos desamparados. E, gente, imagina você ser marido do Senhor, do Criador do universo. Então, a gente não precisa de muita coisa a mais, além disso. Porque a presença dele, a graça dele, ela nos basta, tá? Vou continuar lendo. Isaías 54, a partir do 6 agora. O Senhor chamará você de volta, como se fosse uma mulher abandonada e aflita de espírito, uma mulher que se casou nova apenas para ser rejeitada, diz o seu Deus. Por um breve instante eu a abandonei, mas com profunda compaixão eu a trarei de volta. No impulso de indignação, escondi de você por um instante o meu rosto, mas com bondade eterna terei compaixão de você. Diz o Redentor, o seu Senhor. Aqui, gente, fala naquela época que nós também, e a própria nação de Israel, ela parou de querer ouvir ao Senhor os ensinamentos dele, começou a agir de acordo com os desejos, os próprios desejos. E a sociedade, as pessoas foram ficando muito afastadas de Deus por causa do pecado. É igual eu já falei aqui, eu acho, em outra live, que o pecado ele nos afasta de Deus por causa de nós. Nós nos afastamos dele. O pecado não tem o poder de manchar o Senhor e o que ele representa, o que ele é, mas nós nos afastamos dele. Então, ele está falando aqui que ele abandonou por um tempo a nação de Israel. Ele não permitiu que eles vissem o rosto do Senhor, porque eles estavam em pecado. Mas o Senhor faz isso para nos levar ao arrependimento. O Senhor fez isso para levar essas pessoas ao arrependimento, para eles pararem de praticar tanta coisa ruim, tanta atrocidade. Então, o Senhor, ele faz isso conosco às vezes. Parece que a gente está sozinho, parece que a gente está abandonado, mas às vezes o Senhor se retira para que a gente sinta a falta dele, porque nós vamos sentir, porque nós fomos criados por ele, nós vamos sentir falta do Senhor. Então, a gente sente essa falta, sente aquele vazio, e com isso, o Senhor quer que nós nos arrependemos. Ele não faz de maldade, ele faz para que nós nos cheguemos a ele de novo, nós largamos as práticas pecaminosas, e nos voltemos para ele. Então, isso que ele está falando, olha, por um breve momento eu te deixei. Não está escrito, mas é para que a gente se arrependesse, mas ele não ia abandonar mais, ele não ia fazer isso, isso é uma promessa para o povo dele, tá? E olha o que é mais que o Senhor fala, que lindo. Para mim, isso é como os dias de Noé, quando jurei que as águas de Noé nunca mais tornariam a cobrir a terra, isso é uma promessa. De modo que agora jurei não ficar irado contra você, nem tornar a repreendê-la. Isso quando a gente se volta para Deus, tá? Embora os montes sejam sacudidos e as colinas sejam removidas, ainda assim a minha fidelidade para com você não será abalada, nem será removida a minha aliança de paz. Diz o Senhor, que tem compaixão de você. O Senhor, ele tem compaixão de nós. O Senhor, ele quer que a gente seja feliz, que a gente tenha paz. Somos nós que não entendemos isso e não somos obedientes. A obediência a Deus é justamente para que a gente tenha dias de paz. Se formos pessoas que seguem o caminho do Senhor e vivem uma vida em obediência, nós vamos ter paz. Então, entre aspas, a culpa é nossa da gente sofrer tanto, porque a gente não tá nem aí para o que está escrito na Bíblia, a gente vive de qualquer jeito. E depois, entre aspas, a gente quer colocar a culpa em Deus, a conta na boleto lá do Senhor. Mas isso é totalmente responsabilidade nossa. Então,
Olha, quem tá me ouvindo, nós estamos respirando, estamos vivos. Hoje é dia de conserto, de arrependimento. Hoje é dia de você casar com o seu Deus, tá? E deixar que ele conduza a sua vida, para você começar a colher coisas novas. Porque não adianta a gente querer colher coisas diferentes se a gente só planta a mesma coisa. É impossível. Então, escute essa palavra, eu já estou terminando. E que você hoje escolha se casar com o Senhor para que a sua vida mude de rota, tá bom? E vamos lá, o que mais ele fala. Ó cidade aflita, açoitada por tempestades e não consolada, eu edificarei com turquesas, edificarei seus alicerces com safira, farei de rubir os seus escudos e de carbúnculos as suas portas, e de pedras preciosas todos os seus muros. Todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor, e grande será a paz das suas crianças. Em retidão você será estabelecida. A tirania estará distante, desculpa. Você não terá nada a temer. O pavor estará removido para longe. Ele não se aproximará de você. Se alguém a atacar, não será por obra minha. Todo aquele que a atacar se renderá a você. Vamos lá, gente. Aqui no 14 fala assim, olha. O pavor estará removido para longe. Você não terá nada a temer. Então, gente, quando nós somos revestidos do Espírito Santo, o medo, ele se vai. O medo, ele simplesmente se vai quando nós somos cheios do Espírito Santo. Isso é uma promessa. Tudo que eu tô lendo para vocês é uma promessa para as nossas vidas. Então, às vezes a gente tem medo das coisas, medo da morte, a gente tem pavor, às vezes medo, não tem coragem, às vezes a gente é covarde para algumas coisas. Então, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, isso tudo muda. Igual, gente, quando que eu ia fazer uma live? Meu Deus, nunca. Se não fosse pelo Espírito Santo, isso não vem de mim, vem dele. Tudo que eu falo em nome dele, vem dele. E existe um temor nas minhas palavras. Eu tenho um temor do que eu falo, temor do que eu vivo, porque eu sei que o Senhor, ele é dono de todas as coisas. A gente não tem que temer o mal, a gente tem que temer a Deus. Então, olha que lindo, gente, ele falando que isso quando nós somos cheios do Espírito Santo, o medo, ele se vai, tá? Então, se permite ser cheio do Espírito Santo para você não ter medo de mais nada. Tá bom? Depois eu vou voltar só num versículo lá na frente, mas deixa eu só terminar de ler. Vamos lá. 54 a partir do 16. Olha, veja, fui eu quem criou o ferreiro, que sopra as brasas até darem chama e forja uma arma própria para o seu fim. Eu fui quem criou o destruidor, que eu falei para você, olha, para vocês. Eu fui quem criou o destruidor. Isso que Deus, o próprio Deus, ele tem poder sobre o mal para gerar o caos. Eu fui quem criou o destruidor para gerar o caos. Nenhuma arma forjada contra você prevalecerá, e você refutará toda língua que a acusar. Esta é a herança dos servos do Senhor, e esta é a defesa que faço do nome deles, declara o Senhor. Gente, então é muito profundo o que nós temos em Deus quando nós decidimos seguir o caminho dele, decidimos crer. O próprio Deus, ele nos defende. Nós não precisamos ficar preocupados com coisas mal resolvidas que acontecem nas nossas vidas, porque o próprio Deus, além de ser o nosso marido, ele é o nosso defensor. Vou mudar a perna de lugar que eu dei cãibra. Ele é o nosso defensor, ele é pai. E o destruidor, gente, que o próprio Deus fala, olha, eu fui quem criou o destruidor. O destruidor, ele tenta construir muros em nós, muros em situações de dificultar as coisas pra gente, de separar pessoas, mas nós não podemos nos render a isso. Por isso que nós precisamos ser cheios do Espírito, para que a gente seja conduzido pelo Senhor. E no início ele falou assim, olha, que alargará o lugar da sua tenda. Lá no Isaías 54, 2 fala, alargue o lugar de sua tenda
Estenda bem as suas cortinas da sua tenda, não os impeça. Estique suas cordas e firme suas estacas, pois você se estenderá para a direita e para a esquerda. Isso está falando, gente, eu entendi sobre um alargamento, tanto de nações mesmo, que isso aconteceu lá em Israel. Como eu disse, hoje o evangelho é propagado a todo mundo, então isso aconteceu fisicamente falando. E eu entendo também, pessoalmente falando, para a nossa vida pessoal, que nós precisamos nos alargar na forma da gente pensar, alargar os nossos pensamentos, para que nós possamos receber novas coisas espirituais que vêm do Senhor. Porque se a nossa mente ela tá restrita a um tamanho, a gente não busca o Senhor, não busca entendimento, não busca conhecimento, não tem como o Senhor nos dar mais coisas espirituais, mais bênçãos espirituais, mais entendimento, conhecê-lo. Como que a gente vai conhecer se a gente não busca? Então, eu entendo que o Senhor está falando aqui que nós também precisamos alargar a nossa mente, a nossa forma de pensar, a nossa forma de conduzir a vida. Não sermos pessoas mesquinhas que pensam só no mundo, no agora, na terra. É claro que a gente tem que pensar, gente, eu ralo demais, você sabe, eu trabalho muito, quero sim ser próspera cada vez mais, mas existe algo que a gente precisa levar em consideração, que é a nossa vida eterna, que é o mais, como se diz, é o mais importante. Mas o que a gente faz hoje é o que vai vir depois que nós morrermos, depois que nós encontrarmos com Cristo. Haverá o acerto de contas, como eu disse, o Senhor é o nosso marido. E que ali, naquele momento de acerto de contas, que Ele não venha ter que nos mostrar os nossos pecados, no sentido assim, olha, por que você fez isso? Mas que Ele seja o nosso defensor. Eu não quero ter Deus para julgar os meus pecados. Eu não quero. Eu quero ter Deus para me defender. Então, por isso, nós temos que buscar sermos obedientes, buscar nos arrepender e entender que Deus, Ele é o nosso marido. Existe uma aliança feita conosco. Mesmo que você não entenda essas coisas que eu tenho dito, que eu estou falando aqui, eu creio que um momento você vai entender, tá? A partir do momento que você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, a partir do momento que você decidiu crer nele, você se torna propriedade do Senhor. Eu, na minha vida, gente, eu me batizei a minha primeira vez com 12 anos. Depois eu conto pra vocês essa história. E eu fui ter entendimento de quem era o Senhor. O início do entendimento, eu tinha 25 anos. Então, de 12 aos 25 anos, eu andei sem entender quem eu era. Mas o Senhor já tinha um compromisso comigo. E o Senhor não me permitia chegar em situações e ficar tranquila em relação a coisas erradas mesmo. É uma consciência, era um cuidado do Senhor de estar guardando a minha vida, mesmo que eu não era fiel. Por um momento eu me senti sozinha, eu me senti abandonada, eu me senti invisível, porque Ele quis que eu me sentisse assim, porque Ele precisava que eu me arrependesse. Obrigada, ó que lindo, gente. Obrigada por esse elogio, tá bom? Eu recebo. Então, não se sinta nunca abandonada, principalmente mulher, tá falando de marido, mas serve para homem. Mas nunca, nunca, nunca na sua vida se sinta abandonada. Se você se sentir assim, minha perna, se você se sentir assim, leia Isaías 54, tá? E eu vou finalizar essa live porque eu preciso trabalhar, né? Eu já estou trabalhando, deu uma pausa aqui, mas eu preciso continuar. Eu quero orar com vocês. Como eu disse, eu sei que o Senhor vai direcionar essa live para as pessoas que precisam ouvir essa palavra, para as pessoas certas. E eu faço isso porque eu entendo que Ele quer isso de mim neste momento. E é isso, tá? Que Deus abençoe muito a sua vida, que Deus te dê entendimento de quem você é em Deus, que você nunca mais se sinta abandonada ou envergonhada na sua vida, que a sua aliança com Deus, ela tenha um valor para você. A gente não pode menosprezar aquilo que Deus fala pra gente como Criador, porque é um imenso privilégio nós podermos pertencer ao Senhor que é o nosso Deus, o nosso Criador, o nosso marido, o nosso Pai,
tá? Então, que Deus abençoe muito a sua vida e que Ele te dê entendimento de tudo que foi dito, de tudo que você for ouvir a partir de agora, que venha da parte do Senhor, de Bíblia, de versículos, e que você possa se arrepender, em nome de Jesus, que eu possa me arrepender também hoje dos meus pecados e pedir perdão ao Senhor, e nós seremos perdoados. E que seja assim dia após dia, tá? Que possamos viver os propósitos de Deus para as nossas vidas. Esse Isaías 54, gente, é uma pequena parte de tudo que está escrito na palavra de Deus a respeito de promessas, a respeito de quem é Deus. Eu, se fosse vocês, liam a Bíblia, tá? Que a vida de vocês vai mudar, vocês vão entrar para outro nível de enxergar tudo, tá? É perfeito. Então vamos orar. Que Deus te abençoe muito, em nome de Jesus, tá? Deus, em nome de Jesus, Pai, eu coloco essa pessoa que está ouvindo em tuas mãos. Deus, eu coloco a minha vida em tuas mãos. Pai, eu sei que tudo coopera para o nosso bem. Deus, eu sei que se eu estou aqui hoje falando de Isaías 54, é porque o Senhor quis, porque o Senhor achou que eu deveria fazer, o Senhor achou necessário. Então encontre, Senhor, todas as pessoas que precisam ouvir essa palavra e que caia, Deus, com entendimento, Deus, exatamente da forma que essa pessoa precisa, Pai. Abra a mente, abra o coração, leve todas as pessoas, Deus, ao arrependimento, Pai. Deus, leve as famílias dessas pessoas também ao arrependimento, leve salvação para casa dessas pessoas. Deus, e abençoe, Pai, em nome de Jesus, abençoe, por favor, Pai, cada pessoa, cada família. Deus, com a tua verdade, com a tua palavra, que o teu Espírito Santo toque em cada coração, Deus. Em nome de Jesus, Pai, que nós possamos nos arrepender todos os dias, que eu possa me arrepender, que as pessoas que estão ouvindo também possam se arrepender, possam querer mudar de vida e que o teu Espírito Santo venha nos conduzindo, nos dando forças. Porque o Senhor disse que nós não estaríamos sozinhos em várias passagens. Essa é uma delas, Deus, e muito obrigada. Está escrito também que no mundo teríamos aflições, mas para termos bom ânimo, sermos felizes, sermos contentes, porque o Senhor venceu o mundo. E maior é o que está em nós, que é Jesus, do que quem está no mundo, Pai. Então eu te agradeço por este momento. Deus, dê saúde para essas pessoas, dê prosperidade, Deus, e abençoe, Senhor, cada família e cada lar. Em nome de Jesus, amém. Deus, gente, muito obrigada até aqui, tá bom? Vou deixar essa live salva. E que Deus abençoe muito a sua casa, a sua família. E que cada dia a sua vida seja uma vida cheia da presença de Deus. Porque é a melhor coisa que nós podemos ter aqui nessa terra, tá? Que Deus te abençoe muito. Um grande beijo. Fiquem com Deus. Até mais. Até a próxima. Beijo.